Bom dia a todos e é um privilégio que, apesar destes tempos, possamos ainda congregar-nos. Como estão? Estão bons? Apesar do Covid, não sei se vocês vão no 19, ou no 21, ou no 27. Ainda estamos no 19, não é? Ok. O título que eu coloquei a esta mensagem é em inglês, toda a gente consegue, penso eu, traduzir para português. Under pressure significa que sob pressão. Queria que, se fosse possível, passasses ao subtítulo, que uma coisa leva à outra, para depois orarmos e entrarmos à palavra, oramos. No último domingo falámos sobre um título muito curioso, que é o Higieniza-te. Não sei se tiveram tempo para digitalizar. Enfim, falámos sobre higienizar a alma, o coração, enquanto hoje em dia cada vez mais as autoridades, e entendemos que é necessário absolutamente nestes dias usar a máscara, enfim, guardando as opiniões de cada um, que valem o que vale, e também higienizar as mãos, mas sobre todas as coisas, quem trará ou quem subirá ao monte do Senhor, senão aqueles que têm as mãos limpas e o coração limpo, dizia o salmista. Amém? Vamos orar então e confiar e ter a fé que o Senhor nesta manhã vai falar às nossas vidas e vai transformar-nos. Significa que não vamos sair deste lugar ou não vão, depois de ouvir a palavra, onde quer que seja, através das redes sociais ou mesmo através da rádio, não vão ficar da mesma forma como estavam antes, porque diz a palavra do Senhor que a palavra de Deus produzirá fruto para aquele pelo qual é enviada e não voltará para ele vazia. Amém? Estamos de acordo? Então eu queria convidar-nos a que todos nos colocássemos de pé uma vez mais e assim fazemos exercício e vamos orar todos ao Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus Cristo, nesta manhã, Senhor, te agradecemos, louvamos o teu nome, Senhor, e a ti rendemos glória por aquilo que tu és, meu Deus, por aquilo que tu fizestes, fazes e farás, Senhor. Tu és um Rei poderoso, glorioso, tu reinas com autoridade e poder, Senhor. Todas as coisas estão, Senhor, baixo a tua soberania, Senhor. Nada passa desapercebido, Senhor, da tua majestade. Por isso queremos render os nossos seres ante ti, Senhor, e sabemos que a tua palavra é aquela que tem, Senhor, poder e majestade, Senhor, sobre as nossas vidas para transformar-nos, Senhor, à tua imagem e semelhança, para transformar-nos de glória em glória, Senhor. Que não permaneçamos da mesma forma como estamos agora neste momento, Senhor, que, meu Deus, a tua palavra nos transforme, Senhor. A tua palavra nos desafie, Senhor. E, Senhor, e possamos resplandecer na nossa face, Senhor, a glória de Cristo, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém. Sentemos e Deus te abençoe nesta manhã. Under pressure, ataque e vantagem. Normalmente, o under pressure, creio que quase todos nós sabemos ou recordamos uma música de pop rock dos anos 90 que se chamava Under Pressure, acho que era dos Queen, e também havia algumas simbioses dos Queen com outros grupos. E, na verdade, hoje vivemos tempos nos quais, penso eu, que quase todo o mundo está sob pressão com este novo vírus, ou inclusive fala-se sobre uma nova forma de viver, ou de estar no mundo, ou de enfrentar as coisas. Enfim, por assim dizer. Mas quando nós abrimos as Sagradas Escrituras, vemos que há várias circunstâncias, e eu disse que iria falar sobre isto, porque não tinha terminado ainda de analisar várias histórias acerca da vida de David, o homem que tinha um coração conforme ao de Deus, que foi ungido pelo profeta Samuel, no qual podemos ver em como muitas das vezes os grandes ataques que vêm às nossas vidas, ou estar sob pressão, na realidade, não tem que ser uma razão para estarmos intimidados, com medo, mas sim, ao contrário, temos que tomar as situações de pressão para transformar aquilo que é um ataque numa grande vantagem. E queria recordar-vos de dois versos, em 1 Samuel 17, 10, 11, simplesmente para recordar-nos
como aquele filisteu, Golias, desafiava, diz a palavra do Senhor, ele continuava a desafiar, dependendo das versões bíblicas, se é revista e corrigida, atualizada, porque isto há versões para todos os gostos. Uns dizem que era na atualizada, diz afronta, ele desafiava, afrontava as companhias ou as tropas de Israel, e ele dizia: dá-me um homem para que possamos pelejar, dá-me um homem. E muitas das vezes as circunstâncias da vida pedem mais do que um homem, pedem sim um contínuo desafio. E naquela altura, pondo isto numa analogia na qual vivemos hoje em dia, é cobrada a vida de mais que um homem e do que uma mulher. São milhares de vidas que estão hoje em dia a ser cobradas pelo desafio que se nos põe deste vírus, deste Covid-19, e pela parca falta de resposta que as pessoas hoje em dia têm à ciência. E isso a nós, como pessoas que à partida temos fé em Jesus Cristo, deveria levar-nos a meditar. E aqueles que têm algum tipo de dúvida acerca, não da religião, mas na fé num Deus vivo que é Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele, na falta, ao fim e ao cabo, estamos no século XXI e ainda a famosa ciência, que muitas das vezes trata de contradizer a fé, ainda não tem resposta para estas coisas. Falamos que já se diz que estamos na segunda vaga. E na primeira vaga já devíamos estar preparados para a segunda vaga. No entanto, ainda não há resposta. Víamos como havia uma tropa, que era a tropa de Israel, baixo o governo do rei Saul, uma tropa que estava preparada, que tinha travado grandes batalhas e, inclusive, tinha já tido vitórias sobre os filisteus. Mas diz que eles ali estavam, diz a palavra do Senhor, e estas palavras ouviam dos filisteus e diz que estavam espantados. Uau, veio o vírus, uau, veio o Golias, uau, este novo desafio veio à minha vida, surgiu-me isto, agora ante mim tenho este novo paradoxo, tenho o vírus, surgiu-me o cancro, surgiu-me este problema familiar, surgiu-me este problema no meu matrimónio, surgiu-me este problema na educação dos meus filhos, surgiu-me este problema na vida da minha filha, e de repente ficam espantadas as pessoas, e diz, e temem muito, sobre-lhes vem-lhes o medo, o temor. O medo de repente começa a tomar conta da vida de todos aqueles tropas, da vida de todos aqueles que se congregam nas multitudes de congregações das mais diferentes denominações que se encontram hoje plantadas à face da terra, tratando de trazer à prática o reino de Deus, seja feito conforme a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? E, no entanto, entoam-se hinos de glória, canta-se a um Deus que é poderoso, mas a prerrogativa da questão é se estamos à altura de enfrentar a pressão, de sofrer a afronta e de sofrer o ataque sem que o nosso pé resvale da fé. Estou-me a tornar um poeta. Qualquer dia vou começar a escrever. Ou então vou ver se algum grupo cristão me quer contratar para fazer rimas. Ok. E esta era a questão no qual se encontrava aquele exército. E esta é a questão, muitas das vezes, no qual se encontram milhares de cristãos hoje à face da terra. Milhares de cristãos. Queria continuar aqui no capítulo 17 e ir mais adiante ao verso 45 e ver como David, porque já analisámos os outros pontos até chegarmos aqui, David vê Golias, depois de afrentar como os seus irmãos, nomeadamente Eliabe. Falámos sobre isto no outro fim de semana e não quero voltar a tocar nestes assuntos. O seu irmão diminui, o rei Saul como que fica também a fazer um bocado de afronta contra ele. Como é que este jovem, que ao fim e ao cabo era simplesmente pastor de ovelhas, que tocava a harpa,
como é que ele vai defrontar? Inclusive tenta vestir-lhe a sua armadura, mas enfim, David depois diz que não era necessário. E vemos como é que David vai encarar um título de uma das pregações foi mantém-te à distância, porque sabíamos, e vamos ver aqui, e vamos enfatizar qual é que são as grandes debilidades dos gigantes. Uma das coisas que eu me recordo muito bem, por exemplo, a minha esposa tem uma história muito engraçada de quando era miúda, não sei se ela me dá a licença de utilizá-la como ela está presente, de utilizá-la como uma mera ilustração. Ela é uma pessoa que, tal como muitas pessoas com um elevado grau de inteligência e de IS3, são gagos. Normalmente os gagos são pessoas que são muito inteligentes. Moisés era gago. E utilizou o gaguez como uma desculpa para o Senhor. E então, e sabemos que nós, antigamente não havia bullying, agora é cá bullying, mas antigamente havia outra coisa que era igual ou pior que o bullying. A malta metia-se lá na escola com os gagos, com os caixa-de-óculos, com os gordinhos, chamavam-lhes balofos. Bom, faziam bullying naquele então, mas a palavra bullying, o termo técnico, não existia. Esse termo técnico ainda não existia. E havia lá uns rapazolas na escola primária que se metiam com a minha esposa porque ela era gaga. Então ela, um dia, com o seu avô, comprou umas botas daquelas alentejanas que tinham assim uma biqueira jeitosa, não é? O rapaz era grande e estava sempre a gozar com ela, o gago, o gago, o gago, o gago, o gago, e ela não vai de modas. Pois, ele era grande, era um grande desafio e era um gozão. Era um gozão grande, tal como era aqui o Golias, que estava a gozar com os israelitas. Olha lá, então, vocês que são grandes, ou cristãos, que vocês podem muito. E assim se nos apresentam os problemas. Mas aqui, às vezes, na grandeza do problema, também encontramos a grande prioridade para o deitar abaixo. E então, o que é que ela fez? Recorreu-se, enfim, da sua pequenez. Como ela era de estatura mais pequena, agarrou naquelas botas pontiagudas e não vai de modas. Manda-lhe 2 pontapés nas canelas, ele cai para baixo, mas aquilo não ficou por ali. Aquilo ficou tratado. Começou-lhe a dar biqueiradas, biqueiradas, biqueiradas. Assim que a palavra gaga foi abolida para o resto da primária. Acabou. Resolveu-se o problema. Não sei se me estão a entender. Às vezes, esses grandes problemas que parecem tão grandiosos estão na chave de que nós permitamos, como filhos de Deus, de ser intimidados ou não. Porque temos sempre um recurso, ok? Isto é simplesmente uma ilustração. Eu não estou a dizer agora que nós vamos para aí começar a andar à biqueirada com toda a gente, ok? Não vamos recorrer à violência. Mas agora vejamos que David, em 1 Samuel 17:45, diz, quando ele começou a afrontar a David, e David responde, bom, tu vens a mim com uma espada, porque ele vinha com uma espada, e enfim era uma espada, não vou recorrer aqui aos termos técnicos do peso da espada, mas era uma espada que tem um grande peso, enfim há filmes inclusive que ilustram isto de uma maneira muito curiosa, e vens com uma lança, e vens com um escudo, diz que inclusive o Golias tira-lhe a lança, e David tem suficientemente a sua diestria, a habilidade para se desviar da lança, mas eu vou a ti no nome do Senhor Jesus. Significa, na realidade, David não estava focado naquilo que ele era capaz de fazer. Estamos cá? Muitas das vezes nós queremos focar-nos naquilo que nós somos capazes de fazer e não naquilo que Deus é capaz de fazer por nós. Ou melhor, em nós e através de nós. Estamos cá? Posso ouvir um amém nesta manhã? Ok? Estamos cá? Ok. E David não se focou naquilo que ele sabia fazer. Ele era um bom pastor, ele sabia tocar bem a harpa, ok? Ele passava muito tempo sozinho com as ovelhas do seu pai, em intimidade com Deus. Ele, inclusive, já tinha o Senhor diz que o Senhor ajudou-me a livrar-me do urso e do leão, ok? Ele tinha todas essas habilidades reunidas, mas ele não usou eu sou um tipo preparado lá no campo e eu posso. Não, disse, no nome do Senhor Jesus dos Exércitos de Israel, a quem tens tu afrontado? Uma das grandes dificuldades que nós temos é que levamos as coisas muito a peito a nível pessoal. Estão cá? Às vezes os ataques tens que entender que não são contra ti. Bom dia? A primeira coisa que tu tens que entender é que o ataque não é contra ti. O ataque é contra aquele que está em ti, que é maior do que está no mundo. Estás cá? E essa aí começa a tua grande vantagem. Quando tu entendes que as coisas que te sobrevêm não são realmente intentadas contra ti, senão contra aquele que está em ti, então a panorâmica já vira. Começa a mudar.
Começas a abrir a grande angular e o espectro da batalha é completamente diferente. Porque tu começas a reconhecer, bom, afinal isto não é de términos pessoais. Isto tem uma abrangente muito maior. Isto foi aquilo que David fez. E então ele disse, então, eu na realidade, diz, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. E diz, ponto e vírgula, vou mais para além, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus, às feras da terra, mas com o intuito de, qual é que era o objetivo de David? Qual é que é o objetivo, às vezes, de tu travar certas e determinadas batalhas? Eu vou dizer-te aquilo que eu acho que grande parte das vezes na nossa vida nós focamos-nos em fazer. Nós queremos provar-nos a nós mesmos. Estão cá? Ah, mas irmão, oh, pastor, não, isso não é bem assim, se a gente tudo aquilo que fazemos como se fosse para o Senhor. Sim, mas nós temos uma grande necessidade de provar até ao Senhor que nós somos capazes de fazer isto ou aquilo. Ou seja, David não se preocupou em provar-se ele mesmo. Ele disse que ele tinha uma prioridade muito mais elevada e muito mais superior do que provar as suas habilidades ou as suas capacidades. Então ele disse, para que toda a terra saiba que há um Deus. Estamos cá? Então nós temos que pensar qual é que é a prioridade e o objetivo daquilo que nós fazemos na vida. Ok, é bom no âmbito profissional que nós tentemos fazer as coisas bem, mas isto é para quê? É simplesmente para que nós alcancemos um maior escalão hierárquico e recebamos bem? É lícito, ok? Mas não seria melhor colocar uma prioridade um bocadinho mais elevada, porque eu, sendo um filho de Deus, onde quer que esteja, naquilo qualquer que eu faça, eu posso glorificar o nome do Pai. E como consequência, cumpre-se a palavra de Mateus, buscad a si mesmo o reino de Deus e todas as demais coisas vos virão por acréscimo. Estamos cá? Amém? Significa que nós, inclusive no nosso ministério, de certa maneira, é bastante abrangente. Em vez de querermos provar que fazemos o bem a alguém, se nós quisermos, na realidade, engrandecer o nome de Deus primordialmente, tudo o demais vem por acréscimo. Se nós, em vez de pensarmos que necessitamos dos recursos, pensarmos que temos que dar sem ter recursos, será que o nosso Deus não nos vai dar os recursos para dar? Será que Ele não nos vai dar a provisão quando nós já temos a visão e damos o passo de fé para começar a levar a cabo a visão sem ter a provisão? Porque eis aqui que a provisão e a providência não é que não vem do Deus que dá a visão. Estamos cá? E isto foi aquilo que David fez. Para que toda a Assembleia saiba que o Senhor salva e diz, vírgula, não com espada, não por força, não por capacidade de ser um bom espadachim como o D'Artagnan, ou pertencer aos 3 mosqueteiros, ou que digamos todos por um e um por todos. É uma boa máxima, ok? Porque todos fazemos parte de um corpo. Mas isso não é o principal objetivo. Isso é uma consequência do objetivo. Estamos cá? Nem com lança. Não, nem com lança, não vale a pena, nem lanças, não vale a pena artimanhas, pois do Senhor é a batalha. David aqui está a dizer, ok, esta batalha não é minha, eu vou lutá-la, mas ela não é minha, é do Senhor. E então, vírgula, na Bíblia Ferreira de Almeida, e diz, Ele vos entregará em nossas mãos. Ele quem? Eu aqui acho que aqui há um erro de caligrafia, porque o ele teria que ter uma letra maiúscula, não minúscula, e aqui está em minúscula, devia estar em maiúscula, porque o ele é grande, provavelmente até as 3 letras deviam estar em maiúsculas. Ele, o grande eu sou, o Rei de Reis, o Senhor dos Senhores, fará o quê? Entregará esse gigante, essa grande pressão, essa opressão, entregará-nos nas nossas mãos. Então o filisteu, de repente, sentiu-se ainda mais afrontado com aquelas palavras e o que é que ele fez? Caiu na armadilha. Começou a cair naquilo que era a sua fraqueza. Porque eu creio que já vos tinha ilustrado aqui mais que uma vez, um dos problemas que tinha
Golias, que nomeadamente tinha mais irmãos, creio que eram mais 6 irmãos que ele tinha, eram quase 7, que daquela tribo em especial, por isso que eles cresciam tanto, eram quase todos míopes. Então significa que eles, para livrar batalhas, não podiam livrar batalhas de perto, não podiam agarrar uma espada e começar a lutar com a espada. Nomeadamente eles tinham que livrar a espada, tinham que livrar a batalha com algum tipo de distância, porque senão perdiam a capacidade, porque então a sua visão ficava toda ofuscada. Estamos cá? Agora a questão é que isto era um filisteu, era um incircunciso, era um daqueles que lutava contra o povo de Deus. Agora a questão é que muitas vezes dentro do povo de Deus, também há pessoas que não por grande dimensão, mas têm um grande ego, pelo tanto também têm a visão ofuscada como Golias, e tratam de pensar que a batalha é deles. Primeiro, pensam que os ataques são personalizados, vêm para eles, e não é para aquele que está neles. E pensam que eles próprios podem livrar as batalhas pelas suas habilidades. E em vez de irem no nome do Senhor, vão nas suas próprias forças. E vão com a sua visão toda desfocada. Eu tenho estes óculos tridimensionais que se eu tirar agora, vejo-vos todos ofuscados. Acabou. Estou-vos a ver todos como numa névoa. Se eu puser os óculos agora, começo a ver-vos claramente. Estamos cá? Significa como ter a visão clara por parte do Espírito Santo e ter a visão dos meus olhos, que está um bocado já deturpada. Então, o que é que David, e qual é que é a lição básica e o ponto 1 que eu gostava que tu guardasses no teu coração? A tua vantagem é tão grande quanto a tua consciência em relação ao teu Deus. Quanto maior for a tua consciência daquele que está em ti, quanto maior for a tua consciência da fé que tenhas em Jesus Cristo, assim vai ser a tua vantagem ante qualquer batalha, ante qualquer gigante, ante qualquer afronta, ante qualquer dificuldade. Quanto maior for a tua consciência do teu Deus, assim será a tua vantagem, mesmo quando estás em desvantagem. Estamos cá? Está cá? E aí, em situação de desvantagem, por meio da tua consciência do teu Deus, a tua desvantagem tornar-se-á numa grande vantagem. As tuas técnicas não vão ser a tua vantagem. A tua capacidade religiosa ou intelectual ou emocional não vai ser a tua vantagem. Nada disso foi a vantagem de David. David tinha, de certa forma, um exercício espiritual bastante desenvolvido, um discernimento bastante desenvolvido, porque ele tinha intimidade com Deus. Gostaria de recordar-nos de uma escritura que todos nós conhecemos em 1 João capítulo 5, do verso 2 ao 5. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Nós costumamos, de certa maneira, no entorno cristão, dizer que Deus nos ama e nós amamos uns aos outros. Amém? Estão cá? Costumamos ou não costumamos dizer isto? Amamos-nos. Mas eu recordo-me que quando nós enfatizamos a palavra de amar-nos, normalmente temos, há 5 tipos de amor, eu não vou falar disto, da palavra do grego, enfim, isto é muito, seria alongar-me e não quero alongar-me. O amor de Deus é um amor ágape, é um amor sacrificial, é um desígnio de vontade. E muitas das vezes nós não estamos dispostos a sacrificar a nossa vontade para amar em circunstâncias de desvantagem. Mas vejamos, amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos, diz comigo, guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não nos são pesados. Eu às vezes ouço pessoas que dizem, não, é que servir a Deus é duro, é difícil. Servir a Deus não é duro, não é difícil. Servir a Deus nos nossos termos torna-se duro e difícil. Quando nós servimos a Deus por amor a Deus e entendemos o amor de Deus em relação a nós, então diz que o seu jugo é fácil e a sua carga é ligeira. Então, o que é que acontece? Os seus mandamentos não são pesados. Então o que é a nossa força? E a força de Deus em nós é a alegria de quê? De observar
os seus mandamentos. Observar os seus mandamentos é que é meditar na lei de Deus, na sua palavra, dia e noite. Porque tudo o que é nascido de Deus vence ao mundo. Eis aqui que todas as coisas são feitas novas, o velho passou, tudo é feito novo. E esta é a vitória que vence ao mundo. O que é que vence os ataques? O que é que vence o Golias? O que é que vai vencer esta pressão que vivemos hoje em dia? A nossa fé. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é Filho de Deus? Amém? Então tu queres vencer aquilo que vem direito a ti como um ataque? Primeiro, não te está a atacar a ti, está a atacar aquilo que tu tens em ti. Amém? Estás cá? Então toma consciência da grande vantagem que tu tens, e essa consciência que tens de ter é que aquele que está em ti é muito maior do que aquilo que está no mundo ou o ataque que tu estás a enfrentar. E que esse ataque não é dirigido a ti pessoalmente, não é dirigido à tua casa pessoalmente, está a ser dirigida a Deus. Está a querer minar a tua fé em Deus. Ok? E o que é que te pode fazer vencer? É essa consciência da fé que há em Deus. É que tu entendes o amor de Deus para ti e o amor que tu tens em Deus e assim por consequência o amor que tens para o próximo. Assim que David, ao contrário de todos os demais que ficaram surpreendidos e temeram, porque a sua consciência estava desenvolvida, os seus atributos espirituais estavam desenvolvidos, não se surpreendeu com a presumida desvantagem que tinha contra Golias. Aquilo que acontece a grande parte de nós, como não desenvolvemos esta consciência espiritual de quem é Deus em nós e de quem somos nós para Deus, não entendemos que fomos comprados por preço precioso, que Ele ama-nos com amor eterno. Amém? Então às vezes temos dificuldades em tornar-nos em grande vantagem para a glória de Deus. E ele, em vez de ser apanhado de surpresa pelo tamanho e pela força que era a vantagem de Golias, ele começou a identificar as fraquezas de Golias. Então temos que ter algo presente nas nossas vidas, que é, não temos luta contra carne nem sangue, senão contra principados e potestades. E aí tomar uma ação com essa vantagem. Não precisamos ter uma grande vantagem, não precisamos ter uma maior vantagem, precisamos ter uma maior consciência que é Deus quem faz a obra em nós, que é Deus quem nos vai livrar da batalha, e por isso temos que ter fé nesse Deus, temos que ter devoção para com esse Deus, temos que entrar diante da sua presença com a ação de graças, sabendo que somos muito pouco, mas mesmo assim sendo muito pouco, Ele deu a sua vida por ti e por mim, e Ele vai livrar a batalha, e Ele não nos vai deixar órfãos, Ele deu-nos o seu Espírito Santo, e aquele Espírito Santo de Deus em nós é um Espírito de amor, poder e mente sã, domínio próprio, é aquilo que nos equilibra para travar a batalha dia a dia. E as desvantagens do dia de hoje tornam-se as grandes vantagens no dia de amanhã. Amém? E Jesus Cristo disse isto aos seus discípulos, todos nós nos recordamos quando Ele diz aos seus discípulos em João 16:33, quando Ele estava a despedir-se deles, Ele dizia: eu tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci ao mundo. E mais, quando dá a grande comissão, Ele diz: eu estarei convosco até ao consumar dos tempos, até ao consumar dos séculos. Amém? E Paulo também escreve isto à igreja de Coríntios. Ele diz: olha, uma coisa, quero que vocês se recordem de uma coisa. Vocês vão ter batalhas, vão ter tribulações, vão ter angústias, mas eu quero que vocês que entendam uma coisa: não vai vir a vós nenhuma tentação que não seja, diz comigo, humana. Golias era um espírito? Não, era humano. É que às vezes nós queremos levar as coisas para um termo permite-me esta palavra, espiritista. Não somos espiritistas. Nós temos grande vantagem, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas ela manifesta-se num reino humano, embora depois ela seja ganha num reino espiritual. Amém? Nós temos que entender que a vitória manifesta-se aqui neste
reino nesta atmosfera humana, mas ela começa-se a vencer e ganha-se numa atmosfera espiritual, amém? Então Paulo diz, ok, nenhuma tentação senão humana vos sobreveio, mas fiel é Deus, não é que tu és fiel ou tu és capaz, fiel é Deus, o qual não deixará, Ele não vai permitir que tu sejas tentado acima daquilo que tu possas resistir. Antes com a tentação, ou antes com a provação, antes com a afronta, Ele também te dará o meio da saída para que tu e eu possamos suportar. Amém. Fiel é quem? Deus. Amém. Fiel é Deus. Assim que eu gostaria que tu dissesse à pessoa que está ao teu lado, que lhe tocasse com o dedo, ok? Com o cotovelo, que é para sermos respeitadores da lei covidiana que nos põe aqui os governos desta terra, ok? Diz, mesmo na desvantagem, Deus dá-te a vantagem. E entendamos outra coisa, que é uma coisa que às vezes nós temos muita dificuldade a entender. Nós pensamos que a oposição impede-nos a presença de Deus. Não. A oposição não impede a presença de Deus. Grava isto, escreve isto. A oposição que vem à tua vida oferece-te grandiosas oportunidades de que tu possas provar que a presença de Deus está contigo. Amém? Olha uma coisa, se um cristão vive uma vida sempre de vento em popa, usando aqui uma gíria marítima, olha lá, como é que tu vais provar que Deus está contigo? Então, nunca tens nada contra ti? É tudo a favor? Tudo vento a favor. Como é que tu podes provar que a glória de Deus está contigo? É muito mais fácil de provar que a glória de Deus está contigo, embora tu dizes, não, irmão, através da fé. Glória a Deus, sim, através da fé, sim. Mas como é que as pessoas podem manifestar-se? É que através de que tu tenhas todas, ou seja, todas as circunstâncias sejam de encontro, a glória de Deus manifesta-se em ti, porque aquilo que é de encontro tua, ao fim e ao cabo, vai se tornar que é a favor teu. E aí é provada a glória de Deus. Aí não é, as pessoas que não entendem a fé dirão, não, esta pessoa o que é um sobrevivente. Não, tu não és um sobrevivente, tu és mais que vencedor. Sabes porquê? É porque ao fim e ao cabo tu nem tens que lutar a batalha, Ele já te deu a vitória. Glória a Deus. Assim, muitas das vezes, há uma coisa que eu penso e digo muitas vezes, às vezes nós temos que agir como se tivéssemos fé. Posso ser honesto contigo? Porque às vezes o nosso nível de fé está mesmo aqui. E quando ela se encontra ali, aí é a única vez que nós nos podemos dar ao luxo de agir como um hipócrita, como um fariseu. Temos que agir como se tivéssemos a fé do gigante. Ok? Porque isso é aquilo que vai acionar esse pequeno depósito de fé que há na nossa vida. Ok? Não é fingir, é agir como se. Na gíria dos jovens e enfim, não sei, vocês jovens já têm uma coisa muito avançada dos YouTubes e dessas coisas que já sabem inclusive mais que toda a gente. E do Google, porque o Google sabe todas as coisas. Mas os miúdos mais pequenos fazem, olha, vamos fazer de conta que. Agir como se é fazer de conta que. Vamos fazer de conta que temos a fé de Eliseu. Estamos cá? Vamos fazer de conta que. E aí vamos fazer bluff contra o inimigo. E sabes o quê? É que o inimigo, Golias, na realidade era um bocado vesgo. E ele não sabia, ao fim e ao cabo, se aquele pequenarro do David lhe poderia vencer ou não. Então ele reagiu ao bluff de David. Era como se estivesse a fazer um bluff contra o inimigo. E então, quando tu fazes um bluff contra o inimigo, é como um jogo de xadrez. Quando tu estás a jogar xadrez, há certos e determinados movimentos que tu fazes, que é uma espécie de bluff, para que depois a seguir ele reaja mal e tu possas fazer um checkmate. Quem é que joga xadrez? Ok. Sabes que muitas das vezes tens que fazer um bluff para dar uma peça à morte, que é para depois a seguir fazeres a jogada do checkmate. E às vezes tu no mundo espiritual tens que fazer um bocado de bluff contra o inimigo, que é para depois ele cair. Não ignores as suas maquinações, diz a palavra de Deus. E então é fundamental que possas agir como que, reconhecendo que
não tens essa fé, mas ages como que face ao inimigo, face à circunstância, ages como que tens essa fé e Deus opera em favor teu. A tua consciência é fundamental. E aquilo que eu quero dizer também é dizer, irmãos, temos de parar de sobreviver as circunstâncias, os ataques e os desafios que Deus nos chamou para conquistar. Aquilo que estava a fazer Saúl, aquilo que estava a fazer aquele exército poderoso que ilustra a igreja de hoje, é que eles estavam a arranjar uma maneira de estarem ali confortáveis, de não enviarem ninguém à batalha, de cumprirem com os rituais, de guardarem as suas formas, bélicas, neste caso religiosas, ecléticas, de fazerem a viagem assim, ocasional a Jerusalém, para, terem mais um bocadinho de conhecimento bíblico, adquirirem um bocadinho mais de conhecimento, porque, o conhecimento não faz mal, mas cuidado, porque esse próprio conhecimento pode envanecer, mas, no entanto, como diz a palavra de Deus, a letra mata, mas o espírito é aquele que vivifica. E, de repente, chegou lá um rapazola que não tinha ido a nenhuma escola militar, inclusive não tinha ido a nenhuma escola rabínica, mas ele tinha o Espírito de Deus, porque diz desde que ele foi ungido pelo corno do profeta Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele chegou lá, como pequeno, agindo como se fosse um gigante, e ele livrou a batalha, porque ele estava cheio. E ele parou de sobreviver, parou de estar numa posição de estar a sobreviver aquilo que Deus chamou aquele povo para conquistar. E foi o mais improvável que conquistou. Mas aquilo que acontece é que hoje em dia ainda muitos estão numa posição de sobreviventes, porque não dão o passo para serem mais que vencedores, eu diria mais que conquistadores. Amém? Estão cá? Porque ainda há muito para conquistar. Eu iria mais além e escrevi nas minhas notas. É grande, um pecado grandioso, estar meramente a sobreviver ao que Deus te chamou para conquistar. Há muitos cristãos que se congregam sobrevivendo, num modelo de sobrevivência, cumprindo com os rituais da Santa Ceia, cumprindo com as suas membresias, com as suas ofertas, com os seus dízimos, mas não conquistam nem 1 centímetro de território do inimigo. Quando nós temos a vantagem como filhos de Deus e temos o propósito de não sobreviver, mas avançar no território do inimigo. Porque eis aqui que o mundo jaz baixo o maligno, mas nós fomos chamados para estabelecer o reino dos céus tal como ele está nos céus, aqui na terra, para ganhar terreno. E quando David matou a Golias, ele não se limitou simplesmente a que ele caísse pelo chão e dizer, ok, já está morto, e chegasse lá em cima e se pusesse a dizer assim, ei, sou o campeão, agora quero reclamar a esposa que o rei iria dizer que me dava a sua filha. Não, provavelmente era aquilo que tu e eu faríamos. Bom, agora dê uma recompensa, sou o caça-recompensas, agora dê uma recompensa. Não, ele não fez isso. Aquilo que ele fez, escusado será dizer, tudo nós sabemos, é que ele agarrou aquela espada que ele mal fisicamente tinha força para fazer, e desembainhou a espada de Golias, agarrou-a, levantou-a e cortou-lhe a cabeça, decapitou-o, e foi e andou ainda umas largas milhas e colocou a espada sobre um pau ali em frente, naquilo que é conhecido ainda como o Monte Golgota. Essa cabeça de Golias ficou cravada nos paus para que toda a gente soubesse que havia um Deus vivo em Israel, do qual ninguém podia burlar-se. Mas hoje muitos são pedra de tropeço para que se burlem de um Deus, em vez de dar a conhecer um Deus vivo, do qual ninguém se pode burlar.
E todos os demais aí estavam com medo. Mas de repente, quando aquilo acontece, uau, houve revolução no campamento de Israel. De repente tornaram-se campeões aqueles que estavam sentados nas bancas, que não tiveram valor para sair à guerra, mas no entanto estavam preparados, tinham espadas, tinham travado muitas outras batalhas contra os filisteus. Não conseguiram fazer aquilo que um pequeno jovem ungido fez. E diz no verso 51, correu pois David, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a espada, tirando-lhe da bainha, matou-o, decapando com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão estava morto, diz que fugiram, resistido a si mesmo a Satanás, e ele fugirá de vós. Então os homens de Israel e de Judá levantaram-se gritando e perseguiram os filisteus. De repente aqueles que estavam como cobardes tornaram-se os valentes. Vejam bem a diferente ação. Quando os outros foram derrotados, começaram a persegui-los. É ou não é uma ação de cobarde? E assim acontece hoje em dia. Quando a vitória está proclamada, levantam-se então os séquitos religiosos e vão, marcharemos, avançaremos. Claro, a terra já está tomada. É fácil. Depois voltaram os filhos de Israel a perseguir os filisteus, despojaram os seus arraiais e atuaram como é esperado, que atuem qualquer incircunciso. Davi tomou a cabeça de filisteu e trouxe-a a Jerusalém e pôs as armas dele na sua tenda. Alguns crentes contentem-se simplesmente em estar na perspectiva de esperar alguém que trava a batalha, porque eles já estão salvos e estão simplesmente à espera que Maranata, um dia o Senhor venha e venham para o céu. Mas não basta estar na mera sobrevivência da salvação. Deus chamou-nos para conquistar reinos. Por fé conquistaram reinos, fizeram com que se desaparecessem. Enfim, não fomos chamados para sobreviver, mas sim, porque diz Mateus 11, recordando isto, que desde os dias de João Bautista até agora o reino dos céus é tomado por violência ou por força, e são os valentes ou os violentos que tomam o reino por assalto. Aquilo que tinha o propósito para te destruir-te, se quiseres tomar nota, aquilo que tem o propósito de querer destruir-te, os irmãos podem subir de louvor, é aquilo que Deus vai usar para livrar-te. Foi a espada que estava como propósito de decapitar o valente que se apresentasse contra Golias. Aquele era o propósito. Aquela espada tinha o propósito de servir como uma ferramenta de provar que não havia ninguém que pudesse ir contra Golias. Agora, se nós formos mais à frente, a 1 de Samuel, capítulo 21, quando, posteriormente ao pacto que David faz com Jonatas, ele tem que sair de Jerusalém e não tem, ao sair a correr, ele não tem já as suas armas. David já não tem o seu cinto, não tem o seu escudo, não tem a sua espada. E aí ele apresenta-se ao sacerdote Ahimelech, ou Abimelech, conforme melhor te venha, mas na realidade escrito corretamente é Abimelech, e vai e pergunta-lhe: não tens aqui à mão uma lança ou uma espada? Porque eu não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, pois o negócio do rei era urgente. E o sacerdote respondeu-lhe desta forma: a espada de Golias. Porque se fores ler e repassar a história, vês que David entrega a Abimelech aquela mesma espada que tapita a Golias, entrega a Abimelech, o sacerdote, e ele guarda na sua tenda. E aí Abimelech responde: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feristes no vale de Elá, está aqui envolta num pano, detrás do efode que era sinónimo da presença de Deus. Agora, se queres tomar, toma, porque não há outra espada aqui. Diz comigo: não há outra aqui, senão ela. É bom que essa espada seja a tua espada, que seja a palavra de Deus. E disse David tinha já uma espada, eles já eram dos valentes. Mas David diz desta maneira: eu gostava que tu dissesses enfaticamente isto: não há outra igual a essa. Diz comigo: não há outra igual a essa. Dama. Muitas das vezes tu travas situações na tua vida que tu, sem qualquer mérito algum,
às vezes sem qualquer empenho algum, Deus, por amor ao seu nome, dá-te a vitória. E usa algum tipo de ferramenta. Aqui o simbolismo é uma espada, porque a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que penetra até mais profundo do nosso coração. Ele discerne e conhece os nossos pensamentos. E Ele retira tudo aquilo que não edifica para deixar simplesmente aquilo que edifica. E esta espada, muitas das vezes tu vais e arrumas-a lá no armário de casa e que às vezes fica já cheio de pó. Ou às vezes está no aplicativo dos teus aparelhos, que às vezes nem o abres, porque às vezes abres mais outros aplicativos que são mais fáceis. Porque quando tu abres o Facebook já há uma data de publicações que saem cristãs com o versículo do dia e não sei o que mais. Torna-se mais simples. E a espada fica como um bocado enferrujada, perde o uso. É como uma coisa que passa a estar ali. É um dado adquirido. Bom, eu sei que Deus está comigo. Eu sei que o Senhor é a minha rocha, é a minha salvação. Aleluia. Eu sei que eu amo e Ele ama-me a mim. Temos uma relação de amor. Vai ser eterna. Continuo a sobreviver, a esperar o dia da sua vinda. Eu amo, Ele é o meu amado e eu estou à espera que Ele venha. E esquece disso. Mas aí é onde nós nos identificamos com David. David entregou a espada. Às vezes nós há coisas que guardamos como troféus da nossa batalha cristã. Aquele dia no qual eu lutei contra o inimigo e travei aquela batalha e o Senhor deu uma vitória. E depois vamos por aí mostrar, vês, irmão, aquele diploma que me deram no dia que eu fui reconhecido, o tal e o pasqual, aquele dia no qual houve aquela campanha e fizeram-se não sei quantas coisas, no dia em que eu fiz isto e que fiz aquilo. David, na realidade, entregou ao sacerdote, porque aquilo não era um sacerdote, não era por assim dizer, algo que iria servir como um memorial para a sua glória, senão que era para a glória de Deus. E continuou a sua vida, continuou ao serviço do rei que já não tinha graça, que estava feito uma desgraça. E ele era o agraciado por Deus. E naquele então, encontra-se numa situação em que ele se esquece de levar as suas ferramentas de batalha. E encontra-se numa missão enviada por um rei e diz... O sacerdote disse, só esta espada. E ele disse, não há nenhuma como essa. Não há nenhuma como essa. Dá-me essa espada. E é bom que tu te recordes que aquilo que o inimigo usa para querer destruir-te, não há ferramenta como essa para que tu, na tua mão, pela mão de Deus, a uses para teres vantagem sobre a próxima batalha da tua vida. Amém? Assim que aquilo que foi em tua desvantagem, Deus vai usar para depois dar-te a vantagem. Essa mesma ferramenta. É bom que entendas que Jesus não veio apenas para salvar-te e para levar-te aos céus. Ele morreu para que tu pudesses tomar de volta o território do inimigo. Porque o ataque que tu sofres hoje vai tornar-se na tua vantagem de amanhã. A ferramenta que o inimigo intenta contra ti hoje, provavelmente essa mesma ferramenta tu vais poder usá-la nesse momento para ganhares a vitória e posteriormente noutra circunstância, porque não há espada como essa. David recordou-se naquele momento do dia em que venceu a Golias. Ele recordou-se do ataque, ele recordou-se de seu irmão Eliabe que o acusava, ele recordou-se que estavam a acusá-lo de presunçoso e de maldoso, ele recordou-se de como o rei de Saúl o desprezou e disse que ele era limitado. Ele recordou-se que afinal está aqui um tocador de harpa. Ele recordou-se da provocação de Golias. Mas, no entanto, ele disse, não há outra espada igual a esta. Eu queria convidar-te nesta manhã que tu te levantasses e fechasses os teus olhos e pedisses ao Senhor que Ele apurasse a tua consciência. Não quero que olhes para trás, mas eu quero que olhes para as circunstâncias que vais viver e estás a viver no teu dia-a-dia de hoje. Os ataques que tu estás a enfrentar e comeces a ser consciente de que ante as afrontas e os ataques de hoje, provavelmente aí mesmo diante de ti, aquilo que tu estás a ver como uma desvantagem é aquilo que Deus quer usar para dar-te a vantagem. E aquilo que parece que vai derrotar hoje, poderá ser aquilo que Deus quer que tu uses para livrar-te no dia da manhã.
porque um filho de Deus tem que eternamente ter vantagem sobre o inimigo. Porque nós podemos abraçar os nossos ataques como um crédito que Deus nos dá para livrar a batalha de cada dia. A palavra de Deus diz assim por meio do profeta Isaías, oráculo de Deus: toda a arma forjada contra ti não prosperará, da mesma maneira que toda a língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Ele diz que esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito, diz o Senhor, que de mim procede. Amém. Promessa de Deus para a tua vida: não te deixes intimidar pelas circunstâncias, porque nada nos pode separar do amor de Deus. Eu gostaria de terminar a orar da mesma maneira que Paulo orou pela igreja de Éfeso, uma igreja que passava por diferentes circunstâncias interiores, diferentes problemas, e ele dizia assim: por causa disto eu ponho-me de joelhos perante o Pai. Eu quero orar nesta manhã perante o Pai desta mesma maneira, do qual toda a família nos céus e na terra, todo o nome, para que segundo as riquezas da sua glória Ele te conceda a ti que tu sejas corroborado com poder pelo seu Espírito no teu homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente ter consciência de compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo. Normalmente somente lê este versículo, mas tens que enquadrá-lo em toda a Escritura, que é uma oração poderosa para a tua vida. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedamos ou pensemos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Pai, no nome de Jesus Cristo, faz a tua obra em cada um dos meus irmãos, Senhor. Fortalece-os, Senhor, para que possam compreender, Senhor, que nenhuma arma forjada contra eles poderá, Senhor, porque maior és tu que estás em nós. Tu operas em favor de nós, Senhor. Desperta consciências, desperta corações, Senhor. Senhor, se qualquer coisa temos de deixar diante do altar, a prostramos diante do altar da tua graça como um sacrifício de rendição a ti. Toma, Senhor, toma o controle e faz a tua obra, Senhor, porque jamais, meu Deus, jamais nos poderemos deixar intimidar por nenhuma circunstância, pois tu és por nós. Abençoa cada vida, Senhor. Faz que a tua palavra, Senhor, corrobore e cele com o teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.